Vamos agora aos limites, parte 5. Nesse caso, agora nós abandonamos as sequências e passamos a usar as funções. Ou seja, saem as sequências, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, e entram as funções. No nosso primeiro exemplo, com funções, a nossa função será y igual a 1 sobre x. Estamos utilizando essas letras, mas poderia ser a igual a 1 sobre b, poderia ser alfa igual a 1 sobre θ, e assim vai. Então, não importam as letras, importa que a nossa função ela é dada por uma igualdade e nós utilizaremos essa função para entender um pouquinho mais sobre aonde os números estão, para onde eles vão e como nós podemos representá-los em termos de limites. Se, para essa função, o meu x for igual a 1, o meu y também será igual a 1. Como que eu faço isso? Pego o caderninho e substitui e efetuo as contas. Ou seja, a minha função é y igual a 1 sobre x. Se o meu x é igual a 1, então eu venho para a minha função e vou repetir. Y igual a 1 sobre 1. Lembra? Se x é igual a 1, então eu venho e substituo o valor de x. 1 dividido por 1 é igual a 1, ou seja, y é igual a 1. E assim eu faço para todos os outros números. Ou seja, eu tenho x igual a 2. Eu venho para a minha função e eu continuo efetuando as contas. Ou seja, eu tenho 1 sobre x. Se o meu x é igual a 2, eu tenho 1 sobre 2. Y é igual a 1 sobre 2, ou também pode ser representado por 0,5. Efetuando todas essas possibilidades, se x igual a 1, se x igual a 2, se x igual a 10, se x igual a 100, eu posso perceber que os meus números eles vão crescendo em valores tanto quanto eu desejo, e em valores positivos. Então, eles estão tendendo para infinito. Só que toda vez que esse x tende para infinito, eu também efetuo as contas e consigo verificar para onde esses valores numéricos estão caminhando. Então, eu tenho 1, 1 meio, ou 1 sobre 2, eu tenho 1 sobre 10, 1 sobre 100, e esses valores, quando eu converto, né, quando eu faço, transformo eles, passo da razão para valores, para poder enxergar isso melhor, eu percebo que eu tenho 0,5, 0,1, 0,01 e vou me aproximando cada vez mais de zero. Ou seja, quando o meu x está tendendo a mais infinito, o meu y está tendendo a zero, considerando a função y igual a 1 sobre x. Como que nós podemos escrever isso? Então, nós temos lim, a palavra lim, ela é uma abreviação de limite. O limite, a função que nós estamos trabalhando é 1 sobre x. E quem é a tendência? Então, tudo é representado para depois mostrar a resposta. O limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. O limite de x, lembra quem é x? X está tendendo a infinito. O limite da função, que é 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero.